subir. Então, agora sim. Então, tudo de novo. Boa noite. Boa noite, Boa então, noite. desculpe, falha técnica. Ainda bem que vocês nos avisam, né? E aí a gente corrige. Então, de novo, vamos lá. De novo. Eu sou Raquel Godoy. Jorge Ager e Kira. Kira. Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Ager. Hoje temos um tema bem interessante que chamou bastante atenção no Facebook, todos os lugares que a gente postou. Então vamos lá, vamos a esse casal tão famoso. Vamos falar de Amenófis IV, que depois se autodenominou Akhenaton, e vamos a falar de Nefertiti, a mais bela entre as belas. Então vamos ter que... olha aí as imagens. A bela entre as belas. Akhenaton e Nefertiti. Muito bem. Então o que nós vamos fazer? É decir, em realidade eu vou tentar fazer um diálogo com vocês de toda a minha vida estudando eles. Claro que tem gente que conhece Akhenaton e Nefertiti talvez muito mais que eu em termos de informações, mas eu fiquei muito envolvido com Akhenaton e Nefertiti quando tinha 20, 21 anos, então aí procurei estudar muito em profundidade eles, suas ideias, o que foi chamado em sua época uma revolução monoteísta. E depois, com o passar do tempo, ir vivenciando certas experiências e reestudando e procurando os fatos mais objetivos, vistos desde uma certa distância e não com uma carga ideal emocional, fui adquirindo novas visões sobre este casal, sobre Amenófis, sobre Nefertiti. Depois a isso temos que agregar uma das coisas mais importantes no processo de avaliação histórica, que são as tradições orais, que são extremamente importantes para vocês poder definir, digamos, as tradições orais vêm sendo transmitidas de maestros a discípulos durante centenas de anos. E é justamente Podemos dizer assim. Milhares de anos, exatamente. Então é o que traz um ponto de equilíbrio para as informações que às vezes são eminentemente opostas quando se estão estudando esse tipo de temas. Então, o que vamos fazer é isso, é decir, mostrar os fatos sobre a vida de estes dois colossos da história e vocês vão decidir se querem julgar ou não. Tá? Minha intenção não é julgar, minha intenção é avaliar o que realmente é importante para a minha própria evolução através da história. Então, sem dúvida, que Amenófis e Nefertiti são elementos fundamentais, tanto para os homens como para as mulheres. Talvez mais para as mulheres que para os homens. Tá? Acho que a gente vai dar uma abordagem um pouquinho diferente, né, do que... Muitas coisas que eu vou falar, vocês não estão escritas em nenhum livro de história. Tem justamente todo o quadro que prepara o que eu vou falar, mas o que eu vou falar justamente que são tradições orais, nos mostram o que possivelmente, realmente aconteceu naquela revolução de Amarna. Então, vamos lá. Digamos que no ano 1350, algumas pessoas dizem mais, outros dizem menos, antes de Cristo. Tá? Então estamos falando de mais de 3.350 anos. Puxa, É tempo, né? Claro, mas para que os fatos sejam transversados, tá? E às vezes os fatos que se tem são algumas imagens, algum texto de outra época, então se interpreta a época anterior. Tem muita coisa da época de Tutankhamen, que se fala de como era naquela época, mas estamos falando da oposição, falando dele. Então é muito difícil realmente criar uma história em função do que se lê ou que se escuta, porque tem facções opostas em tudo, não? Na vida. E uma coisa que é extremamente importante, que parece que ninguém dá importância. Amenófis, quando morre Amenófis III, em realidade tinha um filho que ia subir digamos, ao reinado, que não era Amenófis IV. Era um filho, um irmão maior de Amenófis IV, que faleceu depois que o pai morre.
quase imediatamente após. Então, ele não estava esperando ser o rei, entre aspas, porque ninguém sabe como o irmão faleceu. Ninguém conta essa história, é algo que não está esclarecido. Só se sabe com certeza que o irmão que deveria subir ao trono faleceu. Não era ele. Ele faleceu. E Amenófis IV assume o trono. Algumas pessoas dizem com 15 anos, outras um pouco mais, outras um pouco menos. Bom, era um adolescente, não? Sim. Claro que naquela época era normal, 15 anos era já quase adulto, digamos assim. Então, nessa época temos que ver que já era adulto no sentido que já estava casado com Nefertiti. Tá? Então, já era marido e mulher. Nefertiti naquela época tinha 12 anos. Meu Deus. Tá? Era uma criancinha. Bom, mas tem coisas extremamente significativas, que é aí que começa a história a ser avaliada. Quando ele sube ao trono, ao reinado, digamos assim, ele não faz digamos, a recepção de seu trono dentro do templo de Karnak, dentro do templo de Amon. Ele escolhe o templo de Ra, que estava totalmente identificado com Arahti. Y Arahti es el sol naciente, tá? Digamos que el sol en su proceso de pasar pelo día y pela noche tiene un nombre de manhã que se llama Ra Arahti. Y después tiene, digamos, el nombre de Shu. Y después, digamos que Shu es una deidad que después nos vamos a avaliar un poquito más adiante porque tiene mucho a ver con, digamos, la creación del dios Atón, de donde nós vamos sacar, digamos assim, conceitos simbólicos que nos levam a essas reformulações de conceitos de arte que se tinha naquela época. Só que quando Amenófis assume o trono, ele mesmo se nomeia Urma. Urma quer dizer grande vidente, tá? Ou grande sacerdote de Atón. Então, em realidade, ele se coloca em uma posição de extrema autoridade, tanto como chefe de Estado como chefe religioso, e tira totalmente a autoridade dos sacerdotes de Amon, que eram os que exerciam autoridade sobre todos os cultos. Agora, os cultos voltavam a ser, como em épocas primitivas, todos feitos em nome do faraó, que seria, digamos, o representante do Deus na terra. O culto de Amon, ele adquiriu uma certa estrutura de poder e, às vezes, com isso existia uma certa chantagem em relação às estruturas de governo. Tá? Isso não é uma coisa muito fácil de explicar, como é que um culto a um Deus chegou a esse processo. Temos que ver que esses templos, como tu viste lá em Karnak, Luxus, não? São 5 ou 6 hectáreas de templos, em los quais tinham 80.000 pessoas trabalhando constantemente nesse lugar. Era uma movimentação de trabalho, de atividades, de terras, de produção enorme. Tá? E temos uma das coisas mais importantes que quase ninguém fala. Os sacerdotes de Amon trabalhavam em cima do conceito da vida eterna. Então, fíjense que quando uma pessoa falecia, eles trabalhavam toda essa questão de que de alimentar o Ka, de fazer as ofrendas ao morto, de, através dessa religião, encontrar uma saída à luz do dia, um encontro com, digamos, os deuses na eternidade. Porque quando o sol se ponia, representava a morte, e quando chegava a morte, as pessoas ficavam apavoradas, mas o culto de deus Amon tinha Osíris, que era o grande juiz da deusa Maat, que iba a decidir si esa alma podía ir a la eternidad o no. Entonces ellos tenían un poder enorme, estaban recibiendo ofrendas el tiempo entero, porque todo el mundo quería seguir viviendo una vida eterna. Sí, claro. Y que alguien alimentase su caso, su fuerza espiritual. Entonces, digamos que era algo muy parecido a lo que la iglesia fez en cierto momento, ¿no? Que vendía as cadeiras de museus, bom, e infinidade de coisas que tem um paralelismo e um sincronismo muito grande. Mas Amenófis não queria ficar preso a isso, nem Amenófis III, ele já tinha
digamos, feito tentativas de mudar essa situação, mas terminava fazendo acordos políticos com os sacerdotes, porque também eram pessoas que conheciam todo o Egito. Então, às vezes serviam, inclusive, o grande sacerdote de Amon serviu como visir de Amenófis III, que seria uma espécie de primeiro-ministro, tá? Na época que ele já estava velho. Então, essa situação já vinha, digamos, dentro de um certo conflito. Amenófis IV, que se diz, isto inclusive que está confirmado por a maioria dos egiptólogos, era muito influenciado por sua mãe, que era a rainha Chi. Temos que entender que a rainha Chi era de origem fenícia, sírio-fenícia, então era estrangeira. E já vemos com isso que o pai de Amenófis já fazia acordos diplomáticos com outros países para estabelecer, digamos assim, um regime de defesa de fronteiras. Então, eu faço um acordo com Síria, me caso com a rainha Chi e vou ajudar vocês quando surjam problemas de ameaças ou de invasões ou o que seja, econômicos, etc. Faziam acordos diplomáticos com toda essa região para estabelecer, digamos assim, uma espécie de amortecedor nas fronteiras. Uhum. E isso já vinha desde a época de Totmes. E isso é interessante, como foi desenvolvendo esse critério, porque no resto do Egito, a maioria, o que temos é uma defesa do próprio deserto. Né? Então, a rainha Chi, nós temos ela, não temos ela vista, possível vista, bom, se foi. Se foi. Mas vamos ver outras imagens depois. A rainha Chi era uma mulher muito inteligente, assessorava Amenófis III, e ficou como regente. Fíjense, ele soube ao trono, soube ao poder, mas a mãe dele ficou uns 4 anos governando, que era a rainha mãe. Sim. A rainha mãe era uma figura muito importante em todo o Egito durante toda a história do Egito, ainda sendo estrangeira. Tá? Fíjense que isso era nesse Império Novo já era uma situação muito diferenciada de como era antigamente no Egito. Tá? Mas, no 4º ano, ela sai, tá, da regência e Amenófis, que já em teoria estaria com 19 ou 20 anos, assume e começa mandando decreto para todo lado. Decreto para aqui, decreto para lá. Ele deu um monte de decretos e se sabe que os primeiros decretos estavam associados declarar o culto de Amon abolido. Tá? Apaga o nome dos deuses de Amon e todo o seu séquito, digamos assim, dos templos, e confisca os bens dos templos e dos sacerdotes. Não só apagou o nome, fez um decretaço assim, isso, né? Por decreto vamos governar. Acho que o pessoal não deve ter gostado muito disso, não. Não, imagina, não. Nem hoje se consegue governar por decreto. Vamos fazer um decreto de que todo mundo tem que usar máscara. Quem é que vai... Bom, ninguém recebe uma ordem direta. E naquela época... Ainda mais com algo estabelecido há tantos anos. Sim, né? Estamos falando de milhares de anos. E não estamos falando de uma ideologia política, de nada. Estamos falando de uma crença que vem de gerações e gerações, de medos em relação à ultratumba. Faça uma abolição de Amon e de todos os deuses. E acabou com quem? Acabou com Osíris. Tirou do panteão. Entendeu? Nossa. Que é como tirar Cristo, imagina, uma coisa assim. Olha, acabou o cristianismo. Tá? Cristo, toda essa coisa do inferno e todo isso não existe. Tá? Todo isso é papo, é história. Sempre de noite. E quando a pessoa morre, isso depois vamos ver. Mais adiante vamos ver. Por agora vamos suspender todas as crenças. Então foi um golpe tremendo na evolução místico-religiosa e das crenças egípcias. Ele achava que ele podia fazer um decreto e resolver tudo. É evidente que um decreto dessa natureza
fue seguido por algunos y enfrentado por otros. Só para tentar esclarecer um pouquinho, o Rafael pergunta qual a diferença teológica entre Amon e Atom. Bom, aí essa é boa, né? Atom é um deus criador digamos, da linha de Hermópolis. Então, Amon é de outra linha. Então, Amon não era tanto o problema com Amon, porque às vezes tu encontras Amon e Atom também unidos dentro dos conceitos. É igual que todos os conceitos religiosos egípcios. De repente, tu tem a Maat unida com Hathor e unida com Isis. E quem é quem? É todo o mesmo. Tá? Então, digamos que Atom é um Deus que se autocria, tá? Mas é uma manifestação de Ra diferente da de Amon. Amon e Amon-Ra. Amon seria o espírito de Ra, certo? E Ra seria a manifestação física. E nesse caso, em lugar de colocar Amon, colocou Atom em seu lugar, que são de origem de imagens semelhantes, só que de ideias religiosas diferentes. Já tinham templos de Amon com extremo poder e extrema força no Egito, e o templo de Atom tinha 3 templos de Atom, pequeninos em Tebas. E o que ele queria realmente era tirar a força e o poder dos sacerdotes. Não era tanto o problema de Amon só. O problema não era do mito de Amon e a filosofia de Amon. Porque tu vai ver, em princípio, são muito semelhantes. Tá? O único ponto é que a doutrina de Amon criou toda uma solução para um problema mítico. Aonde que vai o homem após a morte? E o que acontece com o homem? Como podemos fazer que o espírito humano transcenda e chegue, digamos assim, ao universo? E isso é o que Amon gerou uma doutrina pós-morte, que Atom não tinha. Então, se impôs a religião de Amon, sim, em uma região do Egito, não em todo o Egito, que estava todo dividido, no qual encontramos, digamos, outros deuses no Baixo Egito diferentes de Tebas e Karnak. E por que eles se mudaram? Eles saíram de... Aí que está, não? Trocaram a capital, digamos assim. Tem uns textos que eu estava lendo no qual se fala de que ele faz um comentário. Fíjate, deve ter algo escrito que eu não achei ainda onde sei que posso pesquisar e encontrar a origem desse texto, que diz que ele escutou coisas abomináveis dos sacerdotes de Amon. Abomináveis. Então ele ficou espantado com a resistência ao que ele estava gerando. Mas ele estava convencido de que ele, dando um decreto, ele governava. Tá? Que é uma coisa que mostra claramente o grau de imaturidade que tinha como líder político, ou como rei, ou como faraó, ou o que fosse. Com 19, 20 anos, ele manda um decreto e termina com uma religião de 3.000 anos de existência. Tá? Por decreto. Então, claro que o nível de resistência que ele gerou foi enorme. Então, é evidente que quando encontrou essa resistência, que eu acho particularmente que a própria rainha mãe também teve resistência, porque ela, enquanto governava o pai dele, ela veía os acordos políticos que se faziam com os templos, ela deve ter recebido todas as queixas dos sacerdotes, que naquela época tinham um tremendo poder, e evidente que essas pessoas iam a procurar a quem? A mãe dele, não? A ver se a mãe lo convencia de que não fizesse uma coisa dessas. Porque isso ia ser um choque tanto, digamos, como se diz naquela época, as oligarquias religiosas, como com o povo, que tinha uma crença claramente definida, ordenada, estável. E depois todo o país estava dentro de uma ordem. Era um dos melhores momentos na história do Egito, em produção, em trabalho, em sistema defensivo, tudo estava perfeitamente andando. E de repente o cara fez um estrago enorme, porque acabou com todo o processo. Tem que entender que os templos arrendavam terras. Tá? Digamos que, vamos supor que o templo de Amon em Karnak podia ter umas 100.000 hectares arrendadas. E essas pessoas que arrendavam pagavam ao templo. Então imagina, todo isso mudou.
E os templos também que eram? Os templos eram hospitais, os templos eram escolas, os templos eram lugares onde se guardavam silos. Então, quando tinha períodos de sequia, as pessoas iam a procurar grãos nos templos. Os templos, quando tu estavas enfermo, ibas a ter um filho, o que fosse, tu ibas ao templo. E de repente ele arrasou com os templos, fechou os templos. Como ficou a população nesse momento? Uma mãe que queria ter um filho, que não tinha hospital, não tinha uma UTI para ser tratado. O que aconteceu? Ele se lhe ocorreu fechar tudo e agora só existe Atom. E deu, e acabou. Não tem mais escola, não tem mais nada. Nos templos de Atom não tinha nada, então, do que tinha nos outros templos. Nos templos de Atom não tinha templo de Atom. Só tinha 3 templos que ele mesmo construiu nesse período, terminou de arrumar, pero templetes, que eram para adoração, não eram templos. Não eram as universidades, hospitais. Não era nada disso. Universidades de estudo, faculdades, hospitais, nada escolas. Do que eram os outros templos. Nada. Eram só templos de adoração a Atom. Não tinha um caráter assistencial. Sim, sem templos. Tu vê, quando Ramses termina sua reunião, diz: ele construiu 1.200 templos no decorrer de sua vida. Quer dizer, não foi só templo de adoração, foram templos que serviam para distintas regiões do país ter lugares de apoio social, econômico e financeiro. O templo te emprestava ferramentas, te arrendava terras, te educava, cuidava de tua família. É decir, era um centro social. Ele se lhe ocorreu fechar tudo. E não importou nada. Então, a oposição existiu, mas claro que também ele vem com outra história. Eu te tiro isto, mas te dou isto. O que eu te dou? A ver, o que eu vou dar? Então, vamos fazer assim. Eu não sou mais faraó, tá? Não me chamo mais Amenófis IV, eu sou Akhen Atom. Akhen Atom, que quer dizer o quê? Aquele que serve a Atom. Mas todos vocês também são servidores de Atom. Então, agora somos todos iguais. Todos somos iguais. Tu, eu, também os sírios, os fenícios, os hititas, todos os povos que estavam baixo a proteção do Egito, somos todos iguais. Os passarinhos, as aves, as plantas, somos todos filhos de Atom, da luz. A luz nos serve a todos, nos dá seu calor, sua vida, sua energia, então somos todos irmãos. Então, aqui não dá para se ficar vivendo, entendeu? Aqui não dá, tá todo mundo brigando comigo, não gostei. Tá? Então vou me mandar, vou fazer um éxodo. E claro que há muitas pessoas que escutavam ele falar gostaram dessa ideia de igualdade naquela época, que as classes sociais eram muito diferenciadas. Isso é muito importante. Então, aonde nós vamos com isso? Ele criou para mim o primeiro éxodo que existe na história conhecida, porque alguns falam depois do éxodo do povo hebraico. Eu diria que aqui temos um éxodo do povo egípcio, que foi de Tebas, se mudou de Tebas para uns 300 quilômetros ao norte, para Akhetaton, que é a cidade que ele construiu. Depois é chamada de Amarnat, ele era Amarnat, mas Akhetaton é importante nesse sentido, de ser fruto de um sonho de um homem que tinha uma ideia muito bonita, talvez, de que somos todos iguais. Mas vocês imaginem, vamos fazer uma coisa mais clara, porque todo mundo pode achar, e eu também naquela época achava que era tudo maravilhoso. Mas imaginem que vocês são presidentes deste país, vocês são presidentes deste país, tá? Chegam à presidência e o primeiro que dizem assim, bom, por decreto, acabou a religião cristã, todas as outras religiões que existem no país, agora a única religião que existe é a do Sol. E eu sou o único que entende o Sol, tá? Vamos ser claros, sou o único que recebe a palavra do Sol, e vocês agora, lamento dizer, mas não são mais brasileiros, tá? Agora não somos brasileiros, somos como cosmopolitas.
Toda a América do Sul somos todos filhos do Sol. Então podem esquecer essa coisa de nacionalismo. Então, agora vamos criar uma moral que sirva para todos, não só para um grupo. Então vamos pensar com uma cabeça diferente. Vamos criar uma universidade latino-americana. Vamos fazer um governo latino-americano. Tá? Isso vamos fazer por decreto já. Bom, imaginem que se vocês chegam a dizer isso em público, vão ter um enorme problema, não? Primeiro com os equipos de futebol, não? O que vai acontecer? Eu sou de Peñarol e aqui sou de Internacional. E o que eu faço com isso agora? Digamos, podem parecer brincadeiras, mas imaginem isso no Egito, naquela época. Nos vamos unir ao mundo. Quando era um povo eminentemente fechado, isolado do mundo, eles construíram um paraíso no meio de um deserto. E todos os povos que los rodeavam sempre os invejaram, ¿no? Porque tinham trigo, tinham comida, tinham ordem. Todo era uma ordem, todo era ordenado, todo era matemático, tudo era perfeito, as construções, as casas, os templos, as pirâmides. Y de repente aparece alguien que dice, no quiero más esto, vamos para allá, vamos a construir unas casas de barro, hacer unos templos y criar uma nova vida. Aí a gente está vendo uma imagem, né, do Akhenaton com a Nefertiti e as filhas fazendo o culto a Aton, né, a adoração ao sol. Então, temos que ver que Aton, depois encontramos essa palavra, se repite um pouco transformada dentro do mundo hebraico como Adon, ou Adonai, que seria o Senhor, que é o nome que se dá, quando está escrito o nome de Deus em hebreu, sempre se diz Adonai, ainda que não seja o nome que está escrito. Mas de qualquer maneira vemos uma certa reminiscência de certas palavras que foram se transmitindo através do tempo. Perdão. Então, digamos que surge algo nisso. E acho que tudo isso está todo integrado a um grande ideal solar. Por isso que eu chamei o casal solar. Temos aí uma imagem que Sim, mostra o amor solar. O amor solar aí. Onde é que está essa imagem? Olha aí. Como podemos ver, o casal está sentado aos raios, recebendo os raios do sol, que tem nas pontas umas mãozinhas, o símbolo do Ankh, que representa a vida. E tanto ele como a Nefertiti, que é um personagem extremamente importante em toda a nossa história, estão junto às suas filhas, porque ele teve 6 filhas, tá? Recebendo o carinho, o calor e as carícias dos raios do sol, que era algo que nunca foi visto em toda a história do Egito. Sempre apareciam os casais solares, os casais imperiais, digamos assim, poderiam aparecer juntos, mas nunca assim tão despojados e vivendo em família. Tá? Então, esse simbolismo é uma das variantes que encontramos no conceito da arte dessa época. Se fala muito da arte da época de Amarna, né? Sim, que é totalmente diferente. Bom, foi uma revolução, não? Marcou uma enorme revolução em tudo. Mas não sendo o ponto principal, temos que tocar esse tema depois, porque está associado ao simbolismo que encontramos em Amarna. E o mais importante que seria o ideal de amor solar, que eu acho que isso foi um dos fatores que modificou a história do Egito, porque não era só governar por decreto, como eu falei. Ele conseguiu integrar um grupo de pessoas seguindo uma ideia, por isso que falo ideal solar. Essa ideia, o sol ilumina a todos. E ele disse num momento assim, eu estou vivendo pela verdade. É decir, os raios do sol são a verdade, porque os raios do sol dentro da mitologia egípcia são os raios de Maat. O sol nos dá sua luz e a luz é Maat. E quando ele fala de vivendo pela verdade, ele está dizendo, estou vivendo pela luz de Maat. Então ele foi integrando os deuses egípcios, os netes egípcios, dentro de uma nova doutrina.
não posso dizer claramente que isso seja monoteísmo, tá? E isso é uma coisa importante de entender. Como falamos de monoteísmo quando decimos que desaparecem todos os deuses e só fica um. Em termos reais, os deuses egípcios não desapareceram todos. Ele foi tirando alguns. Então, temos aí um conceito que podemos chamar de unicidade. Ele foi unificando e criando uma doutrina, mas ele sempre manteve outros deuses, porque vamos a ser sinceros, ele não teve como matar Isis. Tá? É difícil, né? Não tinha como matar Isis, era quase impossível, a grande mãe, entendeu? Não tinha como destruir totalmente Hathor, por mais que ele tentou fechar os templos de Hathor. E fíjense as funções dos templos de Hathor que eram extremamente importantes em sua época. Isis, a amamantação, a maternidade, todo o processo de cuidado da família, ele não tinha como destruir isso por decreto. Então, criou uma nova ideologia. Essa nova ideologia foi seguida por muitos, inclusive dentro de seu conceito afetivo. É dizer, é como se duas pessoas que se amam através de um ideal. E isso eu já encontrei pessoas que vivem ideais em formas muito fanáticas, às vezes, de diversas crenças. Essas pessoas ficam integradas pelo ideal e são capazes de dar sua vida por isso. Então, ele levou um grupo de pessoas dentro de um conceito de amor solar, amando o sol. Se a pessoa que eu tenho ama o sol, então eu posso amar essa pessoa. Então, ele vai integrando as pessoas dentro desse critério de amor solar. Claro que o dia que termina o ideal, e os ideais terminam, todos eles têm ciclos de existência e vêm outros e se transformam. Então, o amor dessas pessoas desaparece. Mas, de qualquer maneira, enquanto estão dentro do ideal, é um amor sublime. Por isso, quando se fala do amor solar, o casal solar, estamos falando de pessoas que vivem uma força ideológica mais que amorosa. Tá? E temos que entender também que o homem tem uma tendência a amar mais o ideal que o objeto vivo. Tá? Quando se fala da mãe pátria, quando o homem se mata por um ideal, aí que não, é muito difícil que o homem se mate por um processo afetivo. Ele mata. Ele mata uma mulher. E depois talvez se mate, depende, não? Mas ele mata primeiro, mas ele se deixa matar por um ideal, muitas vezes, não por um objeto de amor. Então nós vemos isso, que ele explorou esse processo de igualdade, somos todos iguais, todos nós amamos a Atom nos ama, em um grande amor grupal. Vamos construir uma cidade. Na cidade dele, tu vê uma coisa, tinha 10 quilômetros de comprimento por 5 de largura. Tá? Nessa cidade, se calcula que foram, nesse éxodo, digamos assim, umas 40.000 pessoas. Que se tu vai ver, 40.000 pessoas é a metade das pessoas que trabalhavam no templo de Karnak. Então, quando ele fez o decreto de fechar os templos, ele também passou as pessoas que trabalhavam naqueles templos a receber pelo Estado. Tá? Então, algumas pessoas que seguiam a crença de Atom, que se estavam seguindo a crença de Atom, iam receber salário. E claro que tinham que ir a trabalhar a 350 quilômetros a construir outra cidade, outros templos, casas, tudo, fazer uma capital. Então ele fez uma troca. Todo mundo, quando escuta, o amor solar se mudou para um lado, se fez este, não se dá conta que ele levou gente para lá que muitas vezes precisava de dinheiro, porque senão morria de fome. Estavam recebendo um salário por quê? Porque sim, precisavam. Digamos que foram movidos não pela ideia, e sim pela necessidade de sobrevivência. De não perder o emprego. Se tu segues minhas ideias, tu vais seguir recebendo um salário do Estado, mas tu não vamos para lá. Então, levou 40.000 pessoas, que seria, talvez foi menos, não? No início. Se sabe que em seu apogeu podia ter chegado a 50.000 pessoas, mas isso depois de um tempo. E todo o reinado dele durou 17 anos, mas vamos supor que quando saiu de lá foram 5 anos depois, então ficou 12 anos. A Telegramarna existiu
por ese período de tempo mínimo. Na história, 12 anos não é nada. Então, tem muitas coisas que eu fui descobrindo depois sobre a própria cidade, que são coisas interessantes de avaliar e que isso, com o tempo, uno vai mudando ideias. E isso nós estávamos comentando ontem. Se fez estudos nos túmulos de Tel el Amarna. E isso é muito interessante, porque nos túmulos de Tel el Amarna se encontrou quantidade enorme de crianças mortas, de adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos. Pero uma quantidade enorme. E foi estudado, digamos assim, as causas de morte dessas crianças. As causas de morte, el 60% das crianças todas tinham, digamos, como se diz? Anemia. Anemia. 60% das crianças tinham anemia, 20% dos homens tinham anemia. Pero o mais terrível de tudo isso é que todas as crianças demonstravam desgastes de coluna enormes. Coisas que demonstravam que só adquiririam isso trabalhando, carregando pesos enormes. Sim, para construir a cidade, de certo. Bom, mas estamos falando de que trabalharam crianças e morreram crianças por problemas de quê? De alimentação, de fome, de infinidade de fatores, que se tu dizes, olha, uma cidade como Karnak, tu encontrar problemas de saúde, tudo bem, pestes, mas o que tu encontras em Amarna é sofrimento. E fome, e miséria. Apesar de que não, ele construiu 3 casas na Amarna, não? E ele ia de uma casa para a outra, e estava do lado do povo, e caminhava entre o povo, e uma casa era um jardim botânico. Então ele ia passear no jardim dele. E o templo tinha 800 metros de comprimento e 300 metros de largura. Só que quando te vas a estudar o templo, e isso está unânime em todos os grandes historiadores, inclusive que eu tenho este livro aqui, que para mim é uma base fundamental, Jacques Pirén, ele nos diz que esse templo tem 2000 mesas de ofrendas. Sabe o que são 2000 mesas de ofrenda? Imagina mesas enormes, cheias de ofrendas para o sol, que não é comida para o povo. Tá? Então o povo tinha que fazer ofrendas e ofrendas e ofrendas de comida. Enquanto estava passando fome, na realidade. Enquanto estava passando fome. Então tu disse, puxa, o que está acontecendo? Não? Na medida que tu vai estudando, ele tinha uma ideia, mas era uma ideia primária. É decir, ele teve acesso a uma consciência universal. Sim, o cara chegou lá, teve uma percepção de uma consciência universal, somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus, não precisa muito para saber isso, não? Somos todos filhos de Adão e Eva. Então, em teoria, se uno vai estudar a Bíblia, se somos todos filhos de Adão e Eva, somos todos irmãos. Pô, diz, somos todos irmãos. Então, vamos parar de brigar, de discutir, vamos nos unir. Sim, ele teve uma ideia, mas quando tentou levar essa ideia adiante por decreto, saiu correndo de Karnak. É decir, ele largou a capital porque ele encontrou oposição. Como não pudo destruir a oposição, apesar de que tentou, porque não cabe dúvida que quando mandou destruir o nome de Amenófis, de Amon, teve violência, teve mortes, teve agressões, teve perseguição de seu próprio povo, aquele que ele dizia que éramos todos irmãos. Então não quero que morra mais ninguém. E isso estou dizendo porque está escrito em algum livro? Não, mas vamos a ver outra revolução pacífica. Qual é a outra revolução pacífica que nós encontramos na história? Mais recente. A de Gandhi. A revolução de Gandhi foi uma revolução pacífica. Disculpen, pero murieron más de 200.000 pessoas na revolução pacífica de Gandhi. Só que isso não se diz. Essa é a verdade. E também não se diz o que deve ter acontecido em todo o povo egípcio com essa revolução de decretos. Vamos terminar com Amon, vamos terminar com os templos, vamos parar com esto e vamos fazer o que eu quero. Bom, tinha 18, 19 anos. Tinha. E a Nefertiti, onde é que entra? A Nefertiti é a figura central. Entendeu? Vamos lá. Ela, claro que ela entrou nessa história sendo uma criança de 12 anos. Tá? E
e admirando o seu marido, porque as ideias dele eram extremamente avançadas, extremamente místicas. Só que temos que entender o que eu falei no início. Ele não foi preparado para ser um faraó. Para mim, ele foi preparado e orientado para ser um sumo sacerdote de Atom, e aos poucos, no correr desse reinado do irmão, ir ampliando e ir, digamos, expandindo uma ideologia que devolveria ao faraó seu poder de chefe religioso. Então, para mim, ele foi treinado para isso, para ser um místico, com uma capacidade, digamos, de perceber, intuir e ser o sacerdote vidente de Atom. Mas ele subiu, por um lado, a assumir essa função de sacerdote, e a la vez, por outro lado, assumiu uma função política da qual ele não entendia nada, absolutamente nada. Quem sabia algo que o manteve um pouco freado foi a mãe dele, durante esses primeiros 4 anos. Depois que se soltou da mãe, teve que sair correndo da capital e se montar outra capital, porque ninguém fazia o que ele queria. E temos que entender que era uma criança mimada, não? De mamãe, de papai, frente a uma vida de riqueza. Então, todo o que ele queria, lhe davam, não? Qualquer coisa que ele pedia, lhe davam. E de repente, não. Agora o que eu quero é que todo mundo me siga e faça o que eu quero. Bom, eu acho que isso está bem claro. Temos um problema de imaturidade política enorme. E aí que nós vemos depois, eu estou falando isso porque você tem que entender a importância de Nefertiti frente a esse homem. Frente a este homem. Nefertiti foi uma mulher que não só acompanhou, ela ia e predicava, ia nas pequenas cidades, nos pequenos povoados, entrava junto com os seguidores de Atom e falavam sobre a filosofia atoniana. E essas pessoas adoravam Nefertiti, por quê? Porque ela falava para as mulheres, falava para os homens, falava para as mulheres como ser mais bonitas, como cuidar de seus maridos, como cuidar de suas famílias. Ela fez o contraponto, tá? Entre a ideologia dele, ele era um deus na terra que falava diretamente com Atom, e ela era a grande mãe que compreendia todo e explicava às mulheres seus problemas e como tratar, como cuidar a pele, como se pentear e como se arrumar. E ela queria ser lembrada sempre por ser a mulher mais bonita em toda a história do Egito. Por isso ela se cuidava e ensinava às mulheres, quando te despiertes de manhã, pega os pentes e passa e te penteia o cabelo, entendeu? Tudo isso ela explicava, como cuidar da pele, tá? Como fazer massagem, como aclarar os cabelos das pernas, fazia uma mistura de limão e pêssego, e passar uma pedra pome com talco para afinar os cabelinhos e deixá-los bem fininhos, e aí deixá-los da cor da pele, para que não se vejam. Então dava pequenos detalhes de coisas que as mulheres entendiam, e as famílias começavam a aproximar dela, porque ela ensinava alimentação, comidas, os exercícios para as mulheres ser mais mulheres, sentir-se mais bonitas. E isso, claro que chamou o povo. E de aí o que nós temos, ela era amada. Alguém diz, Nefertiti era odiada? Não acredito que Nefertiti era odiada. Nefertiti era uma das mulheres mais amadas na história do Egito. Porque era uma rainha mãe que falava com o povo. Estava próxima do povo. Tá, igual que ele, andava caminhando na cidade de Tel Amarna, ia para uma casa, um dia estava a fim de ver o jardim que tinha na casa, outro dia ia para um palacinho, onde ele tinha um lugar onde ele só tinha espaço para entrar em contato com Atom e meditar. Então ele estava dando suas voltinhas, e ela levando todo esse grupo, digamos assim, de pessoas a uma crença, levando um novo ideal que estava sendo plantado. Só que para que esse ideal germinasse, precisava muitas gerações. E isso não foi o que aconteceu. O que se sabe de Nefertiti? Em realidade, tem duas teorias. Uma diz que ela era uma princesa mitanha, que se chamava Tadu Hepa.
que después fue llamada Nefertiti cuando se casó con él. Y Nefertiti, ¿qué quiere decir? Que a Bela llegó, pero vamos a ver bien la palabra. Nefertiti, chiachi. Nefertiti, aquella que es bella, bella. Llegó, aquella que es bella, bella, bella. Es así que se decía. Tá? No llegó a belíssima, não. El aumentativo era repetido. Então, isso dá um poder assim, não? Aquela que é bela, que a palavra dela é graciosa. Todas as coisas, os nomes que se lhe deu a ela, eram apelativos associados às suas funções. Ela falava, ela promovia a religião de aquela pessoa que ela amava. Estava unida a Atum e, através de Atum, unida a ele. Então, outros dizem que era filha do Ai, que era, digamos, alguém que compartia, digamos assim, o governo de Amenófis III, um assessor. Então, estava aí. Claro que, quando estamos falando de história egípcia, temos tem que ter um enorme cuidado. Eu lamento dizer, mas muitas coisas egípcias não são confiáveis por diversos motivos. Quando os egípcios falam uma coisa, muitas vezes eles querem levar a brasa para o fogão dele, não? Não, Nefertiti era nossa. É o mesmo que nós uruguaios com Carlos Gardel. ¿Sabe? Carlos Gardel não é argentino. Mi querido, Carlos Gardel é uruguaio. Então essa discussão ficou durante anos e surgiram, grandes problemas al respeito disso. Carlos Gardel es uruguayo, ¿tá? Vamos a ser claros. Entonces, esa discusión, Nefertiti era, digamos, una princesa de Mitanni, o Nefertiti era egipcia. Claro que los egipcios puso la brasa para ellos. No tem prueba de nada de eso. Só se tem más prueba de que ella fue una princesa. Fíjense, Amenófis III quería hacer un tratado de paz con Mitanni, que es un país que ficaba perto de Turquía, ¿tá? Es una región. Então ele pediu um casamento a uma filha deles para fazer um tratado de paz. Só que quando a filha chegou a Egito, Amenófis III já estava morto. O outro que ia assumir como faraó também morreu, o filho maior. Então sobrou para ele, se casou com ela. Então aí apareceu esse casal solar. E ele, as ideias dele, foi plantando em ela, que era uma criança de 11, 12 anos. Sim, então foi amor ou foi destino? Foi amor, foi destino, foi um ideal, foram talvez muitas coisas que se misturaram. Todo isso são perguntas para discutir em outras lives. Se foi amor ou destino. E o que é mais importante, o amor ou o destino? Destino, eu acho que com certeza foram. Com certeza, eles dois representam destino. Mas será que representam o amor? E aí que nós vamos, seguindo. Nefertiti, ela quis ser lembrada sempre como uma mulher bonita, então estava sempre arrumada, ensinando as mulheres a ser bonitas, a estar bem, ensinando a mulher a ser mais mulher, a mulher a defender seus próprios direitos, porque no Egito tinham direitos dentro e fora do matrimônio. A tradição nos diz que ela viveu 111 anos, fíjense o que se diz. No Egito não se sabe nada, na história não se sabe mais nada. Sim, nunca se achou o corpo dela. E talvez nunca se ache, porque ele achava que não devia ser mumificado. Bom, isso segundo a tradição nos diz. Tá? Agora, diz, não, porque ela desapareceu no ano 12 do reinado do faraó. Bom, no reinado 12, 15, todo isso é muito confuso. Não sabemos mais nada dela, nenhum templo aparece nas festas o nome dela. Bom, aí que nós vamos agora à grande história. A grande história de Nefertiti. Nefertiti acompanhou Amenófis, Akhenaton, toda a sua vida, lo ajudou a construir seu sonho, lo ajudou a construir sua cidade. Mas chegou um momento que, como eu estava falando, e isto é muito importante, os países que estavam ao redor, que eram os aliados do Egito, que representavam a primeira defesa do Egito frente ao mundo externo, e nós sabemos que até hoje estão brigando lá, não? Então imagina naquela época, era uma briga constante de interesses econômicos, políticos, territoriais, de produção.
Entonces teníamos el país de los mitaníes, Siria, Palestina, os hititas, Babilonia, todos queriendo comer o Egipto. Esa era la grande realidad. Y todos los faraones anteriores vinieron, conquistaron, establecieron una fórmula de ejército y de guerra muy particular, con sus carrozas y sus caballos, que ellos tiraron dos hititas. Toda esa historia, digamos así, de evolución del ejército fue extremadamente importante para impor fronteras e impor a paz en esa región. Y ellos fueron los que imponían la paz, porque ellos establecían acuerdos con varios países pequeños para enfrentar enfrentar Babilonia, enfrentar a los hititas. Entonces, unían varios pequeños para enfrentar a los grandes y después hacían acuerdos con los grandes. Todo eso era una arte de diplomacia fantástica que existía en su época. Solo que, cuando subió a Amenofis IV, a Akenatón, él vamos a tentar hacer un acuerdo aquí, todo era acuerdos. En un momento, eso está bien estudiado en la historia, no es una cuestión de tradición oral. Existía una revuelta en Fenicia. Tengo una revuelta muy grande que tuvieron que mandar parte del ejército para ayudar a los gobernantes en esa región. Mas de repente el ejército comenzó a pedir ayuda porque estaban recibiendo agresiones violentísimas. Y Amenofis IV no mandó ayuda ninguna para el ejército. Todo lo contrario, se le ocurrió mandar 2 barcos llenos de trigos para los fenicios. En cuanto mandaba, asesores y personas para hablar con los babilonios, con los hititas, para hacer tratados de paz, y todos los embajadores que le mandó fueron asesinados. Todos fueron asesinados y después mandaban cartas diciendo que no sabían de nada, pero todo eso se sabe que aconteció porque tenemos ainda, cartas que fueron encontradas, principalmente en los textos de Amarna. Está lleno de cartas escritas en cuneiforme que muestra el desespero de los gobernantes aliados para pedir ayuda financiera, económica, porque estaban estallando rebeliones en todas las regiones instigadas por los hititas. Bueno, entonces, en lugar de impor el ejército, en lugar de tomar una actitud defensiva, él ficaba meditando para que Atón diese una luz sobre él y consiguiese vivir en paz y que no tuviese una guerra y no tuviese violencia. Mas todos los historiadores saben que era un barril de pólvora. Era un barril de pólvora. So que ahí para la historia, como de alguna manera todo el mundo sabe por qué, porque la cantidad enorme de cartas que existen en los textos de Amarna, lo único que vemos son cartas pidiendo ayuda. Por amor de Dios, nos ayude. Nos están matando. Entonces, ¿quién que veía eso? Nefertiti veía eso. Nefertiti tinha un amor por su marido, pero también tinha un amor por Egipto. Eso es una grande verdad. Nefertiti era una mujer extremadamente inteligente, no era solo bonita, era muy inteligente. ¿Ayudó él en el crecimiento de la religión? Sí, diría que ella fue la que más consiguió seguidores. Claro que tú ves, a mãe dele era extranjera, a esposa dele era extranjera. Entonces el sueño de él era expandir Atón para toda la región. Y él construyó otras ciudades, inclusive en el extranjero, con templos de adoración a Atón. Mas no estaba preocupado con mantener a paz o impor a paz. Esa es la grande realidad. Y él ficaba solo meditando para encontrar soluciones, y las soluciones que él encontraba era mandar trigo y ayuda financiera, pero nunca se impor. ¿Por qué? Estaría matando sus propios filhos. Esa es la grande realidad. Si él sentía la conciencia divina del sol, él sabe que son todos hermanos, pero él no sabía cómo administrar ese proceso entre la política y la religión, entre la conciencia universal y la realidad que el mundo vive. Esa es una enorme realidad. Entonces, tenemos un problema aquí, alguien que quiere hablar también. ¿Y ahí qué aconteció? Bueno, sabemos que los
los sirios y los hititas hicieron un acuerdo entre ellos y los dos se propusieron atacar Egipto. Y los generales só podían confiar en una persona, porque tenemos que ver que tanto él como Nefertiti, los dos eran corregentes. Ella era corregente. Entonces, como los generales llegaban y decían, no, están para atacar, están casi en la frontera, están formando un ejército, tenemos informaciones de esto. Los hititas ven por un lado, los sirios ven por otro, los van a atacar en forma de blitzkrieg, de pinza, ¿tá? Que es una forma de ataque. Tenemos que nos defender, tenemos que hacer algo, pero precisamos la orden del faraón. Y como él era corregente, falaban con él. Y él ficaba fechado en el templo, rezando, pidiendo a Amón que diese una luz. Cuando ya no se sabía más lo que hacer, cuando ya estaban atacando, Nefertiti asumió el comando del ejército. Fue Nefertiti que fez digamos, a estrategia más incrível que se puede ter feito, y ninguém nunca escribió eso, mas eso es real. Ustedes pueden estudiar en los libros lo que estaba aconteciendo y es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Qué que Nefertiti fez? Mandó generales atacar a ciudades en la frontera de Asiria, con Asiria, y pegar las mujeres de Asiria. Pegó centenas de mujeres atroces y las aprisionó, y mandó matar 100 mujeres, degolar 100 mujeres y dejar los cuerpos atirados en el camino que vinha el ejército sirio. Cuando los sirios vieron los cuerpos sin cabeza de sus mujeres, porque eran las ropas, ¿entendeu? Y eran las mujeres de ellos ficaron apavorados. Y ahí mandó el general y dice, bueno, ahora, ¿vocês quieren esas mujeres? Ahora vocês van a lutar contra los hititas, el país de Hati. Vocês van a ir junto con el ejército y vocês van a lutar con aquellos que vocês se unieron. Y eso fue lo que aconteció. Los sirios atacaron los hititas. Y ella, sin perder un solo soldado egipcio, ella ganó una batalla. Pero perdió el amor de su vida en ese momento. Fue a partir de ese momento que ella no aparece más. No es que él le atiró y que la mandó para el palacio, que trocó de nombre, no. Lo que aconteció ahí fue que ella se cansó de aquel ideal que era extremadamente inmaturo. He vuelto a insistir, era un místico, pero no era un político. Para él conquistar a paz, teve que matar 100 mujeres. Y esa fue una estrategia incrível en su época. Podían ter morrido milhares de personas. Egipto podía ter sido desmantelado si no fuese por Nefertiti. Y eso no está en la historia, ahora está en la historia. Y eso es lo que quiero que ustedes repitan al mundo entero. Nefertiti salvó o Egipto. De un hombre que era un místico, de un hombre que tenía una percepción de una conciencia universal que nós ainda não temos. E se nós dissêssemos o que eu disse no início, vamos então integrar toda a América do Sul, vocês achariam louco essa pessoa que dissesse isso agora. Achariam um pirado. Mas hoje muita gente, não, ele é um grande idealista. E hoje por que não fazemos isso? Por que não fazemos isso? Unir, se somos todos iguais, somos todos irmãos, como se diz, mas na realidade não conseguimos nos unir. Então, digamos que a Amenófis IV hoje seria também uma pessoa totalmente deslocada da realidade. E nós temos que entender isso. Foi um revolucionário em que sentido? De percibir uma consciência universal que todos nós sabemos que existe. E todos nós sabemos que estamos indo em direção a ela. Cada dia que passa, nos estamos aproximando um passo a mais disso. Assimilando as pessoas que têm problemas de saúde, a inclusão social, que é algo que tem começado há poucos anos e está sendo um avanço enorme, acabando com o bullying que se faz com as pessoas, com os problemas de gênero, com uma nova moral, que não nasceu das religiões, nem nasce da política, nem nasceu da educação, está nascendo no coração de cada cidadão. O mundo está mudando e está indo em uma direção. Espero que seja uma direção
que podamos llamar amanhã, talvez a de uma luz que ilumina a todos e que ama a todos por igual. Então, temos alguma pergunta interessante? Temos, olha só. Tem uma aqui que é... Eu demorei. O que tu achas das comparações de Nefertiti com Eva Peron? Falam que fizeram até rituais em seu caixão, pois muitos acreditavam que ela era a reencarnação da Nefertiti. Bom, em realidade é assim. Eu estava falando isso contigo. Por isso que eu estou te falando. Em realidade, fíjense uma coisa. Eu tive um mestre que trabalhou com Eva Peron. Meu mestre ficou famoso quando diz a Eva Peron, na época que ela era dançarina, bailarina de cabaré, tá? Em um bar, que ele atendia num bar e leía as mãos. Então ela entrou, ele leu a mão dele e disse: pô, tu vai ser a primeira dama, tá? Vai ser a primeira dama. Passaram uns 3 anos e ele estava atendendo no bar e de repente chegam uns caras, lo chamam, lo botam em um carro preto e lo levam para a casa de governo e ela se apresenta e eu sou aquela mulher que tu disse que eu sou a primeira dama. Quando saí de lá, eu achei que tu eras um louco. Um louco, mentiroso. Balaqueiro. Era um balaqueiro. Tá? E não, aqui estou eu. Então ela montou um consultório para ele em Porredón e Corrientes, tá? Em uma esquina, e era um consultório enorme. Aí ele começou a atender gente, programas de televisão, etc. E ele vivenciou todo esse processo, apoiando muito Eva Peron. Eva quer dizer mulher. Uhum. Perón, faraó. Perón, faraó. Então vemos uma certa similitud entre um faraó e uma rainha, porque Eva Peron se dedicou a quê? A ajudar o povo. Tinha um programa, não? Também na TV, que chamava as pessoas, quem precisava, cocina, fogão, geladeira. Era fogão, geladeira, cama, tudo o que o povo precisava, ela dava. Então é evidente que se Perón era discutido em sua política, ela equilibrava a imagem que tinha o peronismo. O peronismo nasce por Eva, digamos assim. Ela era uma grande mãe. Era a grande mãe do povo. Então, algumas pessoas, como também ela foi mumificada depois, então veio aquela história de que ela pode ter sido uma encarnação de Nefertiti. Pode ter sido. Então, é lembrada, teve musicais, é lembrada como uma mulher muito bonita e uma mulher que veio do povo, exatamente como se pode imaginar a ideia de Nefertiti, porque ela se identificou com o povo. Então, eu acredito que existe esse processo de reencarnações, existe muito mais que reencarnações. Não só pessoas encarnam, também países, ideias, tudo reencarna a cada certo período de tempo. Então, podemos dizer que Nefertiti pode ter tido talvez Eva Peron teve uma chispa de Nefertiti. Acho que Nefertiti era muito mais. Passou por muito mais coisas que Eva Peron. Outra pergunta é o que tu achas da teoria que afirma que Moisés foi um iniciado atonista e que foi perseguido pelos egípcios como o próprio Akenaton. Ele fez com os hebreus o que o Akenaton queria fazer com os egípcios? En realidad eso es un concepto de Freud, ¿no? Freud cuando escribe Moisés y la religión monoteísta, él le coloca a Moisés como una especie de sacerdote de Atón. Pero no ficó ningún sacerdote de Atón después de la perseguición. ¿No? Después que cayó, digamos así, a Menofis, la religión de Atón fue perseguida. Entonces, después vino Tutankamón, y en ese periodo de Tutankamón que aparece toda una... digamos, cosas escritas sobre lo que fue aquella revolución y cómo fueron perseguidos. Entonces, algunas personas quieren unir el concepto de aparente monoteísmo de Amenofis con el monoteísmo de Moisés. Pero son cosas diferentes, porque en el caso... Monoteísmo es un único Dios. En Egipto no tiene un único Dios, no tinha, ni na época da Revolução Atoniana tinha un único Deus. Então não é monoteísmo. Claro que teve algo, es decir, Moisés, vamos partir de una base, tem un historiador, ¿cómo se me fue el nombre ahora? Un historiador griego que da el nombre de Moisés diciendo que Moisés se llamaba Osarsif. Osarsif.
que era um sacerdote de Osíris, tá? Que é diferente. Depois podemos falar um dia de Moisés e vou citar bem os nomes, porque a vezes me esqueço um pouco dos historiadores griegos, e especificamente quem falou, não sei, não foi Maneton, ou Menaton, ou Maneton. Então, ele fala justamente de Moisés, dizendo que o nome verdadeiro, porque Moisés não é um nome, não? Já mostrei isso outra vez. Moisés quer dizer tirar das águas. Então, Ramsés também é tirar das águas, porque tem o mesmo nome, Ra-Mesés, Moisés Ra, digamos assim, Ra-Moisés. Então, Moisés não é um nome, Moisés simplesmente é um apelido de alguém que nasceu das águas, porque todos nós nascemos das águas. Tu também nasciste das águas de tua mãe. Então, o nome Meses quer dizer nascido das águas de tua mãe. Não é só nascido das águas do rio, como diz aí, Sim. para a escrita egípcia. Então, tem muitas coisas que estão mal contadas. Então, pode ser que haja uma influência nesse critério e depois esse monoteísmo. En realidad Moisés levou o povo, lo manteve 40 anos dando volta alrededor do Sinaí. Nesse aspecto temos que reconhecer que foi mais inteligente que Amenófis IV, porque primeiro preparou a geração que ia entrar na Terra Prometida. E prometeu uma Terra Prometida, fíjense, desde que entraram até hoje estão brigando pela Terra Prometida. Fíjense o que diz Amenófis: nós vamos para um lugar onde vamos viver todos juntos, em paz, todos vamos ter comida. Bom, são histórias, não? Histórias que se contam. Ele formou uma ideia, sim, fundamentado não em Atón, sino fundamentado na lei. Moisés não criou uma ideia especificamente religiosa. Ele fundamentou a ideia da paz e da harmonia e da justiça fundamentada na lei escrita. Então, é em cima da Torá, dos grandes mandamentos. Era isso que ele queria construir. Um povo, o povo da lei, isso é o que seria o povo hebreu. E da lei e do Talmud é que nós tiramos depois, dentro do direito, quando estudamos o direito romano é uma cópia do direito hebraico. Então, se vocês vão ver o estudo do direito hebraico, muitas das coisas foram tiradas para o direito romano, que é sobre o qual nós nos fundamentamos. Então, nesse aspecto, Moisés cumpriu uma missão fundamental. Agora, me expliquem vocês, qual é a transformação que produziu Amenófis IV? Assim, Brasília. Aqui tem uma pergunta. O que você acha das comparações do JK com Akhenaton? Bom, JK foi a visitar Amarna. Sim, não vou discutir que foi a visitar Amarna, talvez quis ver o projeto de Amarna. Bom, ele era maçom, tem muitas histórias que nos falam disso. Um mestre dentro da maçoneria. Bom, tá. Mas não podemos dizer que JK, ou nós, vamos seguir uma revolução que durou 10 anos. E acabou. Que eu acho que acabou por muitos fatores. Fíjense uma coisa importante, tem estudos econômicos dessa época. O Egito estava lá em cima, com uma economia 100%, quando subiu Amenófis IV, se foi a pique. Fechou todos os templos. Imagine, você não imagina isso, nós fomos a Pompeia. Se vocês vão a Pompeia hoje, vão encontrar uma quantidade enorme de deuses egípcios. De templos egípcios, hoje, você não pode ver que estavam em Pompeia. Mas Amenófis IV não, claro, acabou, não tem mais exportação de deuses. Não, você não imagina a quantidade de produtos, de amuletos, de talismanes, de deuses que se faziam os artesãos egípcios. Toda a exportação digamos, de artesanato que faziam os egípcios fundamentada nos néteres. Remédios que eram fundamentados nos deuses. Todo, ele fechou tudo, por decreto, quebrou o Egito por uma ideia. Por isso que chamavam ele de louco? Bom, não foi só por isso. Em termos reais, ele quis governar por decretos. Sim. E quis levar uma ideia adiante sem pensar em como produzir, como construir, como manter o povo saudável e bem alimentado. Ele vivia num palácio, você tem que entender isso. Toda a sua vida vivia num palácio, tendo comida, café da manhã, afeto, carinho, e de repente ele achou que podia ser um faraó, sem ter tido formação para ser faraó, porque ele não foi educado para isso. Então, temos um choque enorme quando estudamos
Egito e estudamos essa dinastia especificamente através do tempo. É um factor ideal? Sim, eu admiro a ideia, mas não posso compartilhar, digamos, as atitudes que ele tomou com sua própria ideia. A parte impor sua ideia aos outros. Isso que eu acho que, se você tem que impor uma ideia ao outro, e a outra pessoa te sigue por imposição, então não é uma ideia, é uma ditadura. É a ditadura da consciência. Tá, agora outra pergunta. E os corpos e as cabeças diferentes dele e da Nefertiti, que dizem que eles tinham cabeças alongadas e ele tem esse formato de corpo meio estranho. O que se fala sobre isso? Bom, tá, vamos falar então. Em termos corpo, aí está. Em realidade temos uma mudança fantástica sobre todo o que seja formas de arte e de expressões dentro del período amarniano, ¿no? Uhum. Y una de las cosas que más llama la atención es cómo el casal real, cuando aparece se manifestando frente al sol, él muda su forma. Mas eso es amarniano. Pré-amarniano, tú vas a ver que la manifestación del faraón y de Nefertiti son personas normales. As imagens que aparecem na época que ele estava em Luxor e Karnak, em Tebas, eram imagens normais. Nada daquela cabeça Nada alongada, de cabeças alongadas, de corpo deformado. Diferente. Tá, ele podia ser um pouquinho gordinho, tudo bem, não vou discutir isso. Mas tu vê que ele aparece depois já quase com seio, com uma figura de cintura muito feminina, tá? E ela muito essa polarização e igualdade do gênero, tá? Então, em realidade, ninguém se atreve a explicar isso claramente, tá? Se vocês vão procurar livros, vão encontrar textos que porque eram extraterrestres. Porque tinha uma enfermidade genética, assim, mas não existe. Sim, mas genética não ia dar nele e nela, né? Não, nela e nas 6 filhas. Bom, nas filhas, se um tivesse e as filhas tivessem, ok, mas os dois terem alterações... Não, tudo isso é algo claro. Se vocês leem, digamos, a escrita jeroglífica, e se vocês veem toda a história egípcia, quando qualquer coisa que vejam, qualquer imagem num templo, num túmulo, todo é simbolismo. Tudo. A posição das pessoas quando estão desenhados, seus braços, suas mãos, tá? As cores, as escritas, tudo é simbolismo. Então não podemos dizer que as imagens dele sendo representadas como um casal solar, no momento que o sol, digamos assim, se comunica com eles, não aparece como um simbolismo. Qual é o simbolismo que nos passa? Bom, de uma certa assexualidade. Sim, mas isso tem a ver com o quê? Desde meu ponto de vista, tem a ver com o deus Atom. Porque quando o deus Atom cria a criação, digamos, quando ele nasce na criação, ele, digamos que ele se autorreproduz. Tá? Hermafrodita. Sim, como uma figura hermafrodita. Então, eu acho que nesse aspecto, tanto ele como ela se manifestam como figuras hermafroditas que podem autorreproduzir. São duas manifestações, Shu e Tefnut. Em realidade, quando o deus Atom se reproduz a si mesmo, ele gera Shu e Tefnut, que são duas figuras, digamos, míticas, que representariam o ar e a umidade, digamos assim. O ar e a expressão de Ra também, é todo um contexto, mas não posso ir mais a fundo disso porque senão todo mundo pira. Digamos que se divide em dois, mas nessa divisão tu vês a multiplicação hermafrodita, meio andrógeno, figuras andrógenas hermafroditas. Agora, e as cabeçonas? Eu acho que as cabeçonas têm a ver com essa ideia de mostrar que eu tenho uma cabeça diferente. Quando tenho uma percepção da consciência divina, então, olha, a cabeça desta pessoa é diferente da minha. Ela pensa diferente. Vocês dirão, o conceito de pensamento dos egípcios está no coração. Não, o conceito de sentir nos egípcios estava no coração. Seguir o espírito estava no coração. Não tenho dúvida disso.
Pero a imagem que eles nos passam, como agora tem, olha a cabeça daquele cara, olha que cabeça brilhante, que cabeção, pero que cabeça grande, cabeção pode ser crítica, pero também quer dizer pessoa inteligente, olha a frente ampla que tem a pessoa, quando, pô, olha que frente, que inteligência, então, como se podia representar simbolicamente que a cabeça de Amenófis era diferente da minha? Ou diferente da tua, ou diferente de todo mundo, porque só eles tinham essa conexão com a Tom. Então, as cabeças, grandes cabeças, que na realidade é um símbolo, porque antes não estavam representados dessa maneira, só pós-amarnianas. Bom, acho que ficamos por aqui hoje, né? Já nos estendemos bastante. Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que a gente sempre fica muito feliz de vocês estarem aqui junto com a gente, a Kira também, e podemos continuar com esse tema da Nefertiti, talvez, que a gente falou um pouquinho dela hoje, Nefertiti, né? tem para falar horas e horas e horas, e vamos fazer isso em outras lives, ou talvez na próxima. Tem a questão da beleza egípcia, né? Neferkhen. Então, o cuidado que ela tinha com as mulheres, isso é algo que uno pode explicar. Tá? As meditações que ela ensinava, tem coisas muito bonitas que fazem parte daquela época e que estão direcionadas à mulher que naquela época sofria muito, e ela acompanhava ela veia o povo sofrer. Sim. Essa é a realidade, e ela queria ajudar as pessoas, enquanto Amenófis tinha grandes ideias. Ok. Então, pessoal, aqui já tem gente pedindo mais uma aula sobre o casal solar. Então tá bom, vamos fazer uma aula sobre esse casal. Tá bom, pessoal. Então, se ficou ainda alguma dúvida, depois que terminar o vídeo, deixem as perguntas lá nos comentários. Se vocês gostaram, também deixem um like e podem fazer comentários abaixo ali do vídeo que a gente vai respondendo. Obrigada a todos aqui que estão nos agradecendo e que curtiram a aula. Então, gente, boa semana para vocês. Muito obrigado. Beijão no coração. Até. Tchau, tchau.